Aí você escreve tudo o que você acha que é necessário, começa o processo e quando vem a sentença, o seu pedido é julgado improcedente porque você não conseguiu comprovar aquilo que você estava alegando. Onde é a origem de todo esse erro, na maioria dos casos? Na petição inicial. Bom dia, peixes, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre petição inicial, que é essa petição tão importante para a construção do processo. A nossa rede lá no grupo do Telegram, eu fiz uma enquete e aí a petição inicial foi a petição considerada mais complexa. Então isso que motivou o nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, começando do início. Qual que é a primeira coisa que nós temos que imaginar quando nós falamos sobre uma petição inicial, ou seja, o início do processo? Qual o rito mais apropriado para aquilo? Por quê? Como eu já disse em algumas outras situações, nós temos sempre alguns caminhos para resolver os problemas, as questões. Então, se eu pego, por exemplo, um inventário de pessoas maiores e que elas estão em consenso a respeito da partilha dos bens. Eu consigo fazer isso de duas formas, de uma maneira muito simples. A primeira é um inventário extrajudicial em cartório e a segunda seria um arrolamento judicial. Prestem atenção nisso, hein, pessoal? Quando nós temos uma partilha amigável, não é inventário, é arrolamento judicial, ok? Qual que é a melhor opção? Eu perguntei isso aqui ontem para vocês no Instagram e aí a maioria me respondeu que o inventário extrajudicial é uma opção melhor do que o arrolamento judicial. Só que nem sempre. Às vezes, o arrolamento ele possibilita que nós posterguemos o pagamento do imposto. E dependendo do valor do imposto, dependendo da condição financeira do cliente, esse momento em que se paga o ITCD, ele é muito importante. Então, não é que existe uma petição ou um rito, um procedimento certo e outro errado, mas existem ritos e procedimentos que são mais apropriados à situação do que outros. Então, imagine a seguinte questão. Uma pessoa, ela chegou, um advogado recebeu um cliente para fazer um inventário e aí esse cliente disse que não tem dinheiro para pagar o imposto e o imposto vai ficar aí na ordem de uns 50 mil reais. Então, às vezes, o arrolamento judicial é uma possibilidade que você tem para deixar para pagar o imposto depois. Porque quando você faz o inventário extrajudicial em cartório, o imposto ele já tem que ser pago inicialmente. Percebem como a escolha do rito já é um elemento super necessário quando a gente está falando de iniciar um processo? Se você não pensa um pouco nesse momento, depois, lá na frente, você vai começar a avaliar se aquele realmente era a melhor alternativa ou não. Só que o problema é que já está lá na frente, já teve algumas despesas pagas, já teve o seu tempo utilizado naquilo. E muitas vezes não é possível a gente voltar atrás e a gente retomar. Bom dia, gente. Bom dia, Décio. Olha que bacana, a Ava Goiânia tá aqui. Prazer, gente. Hoje estamos falando sobre petição inicial, que foi um dos pedidos do pessoal lá do grupo do Telegram, certo? Então, encontrar o rito mais apropriado é um elemento muito importante. Uma segunda ideia que também eu acho bem bacana de a gente trabalhar é em relação aos fatos, a narração dos fatos. Então, para quem tem um pouquinho de experiência na advocacia, já deve ter passado por aquela situação de que você atende o cliente, ele te conta a história certinha, de que ele fez um contrato de parceria e que a pessoa não cumpriu a parte dela e que agora ele está querendo rescindir o contrato e que o outro é um mau caráter, que não está levando em consideração realmente o que tem por trás daquela parceria. E ele te conta uma história inteira, toda encadeada. Você escreve a narrativa dos fatos na sua petição inicial, você estrutura a sua tese jurídica baseada naqueles fatos. Aí, quando tem uma audiência de instrução e julgamento, a outra parte leva uma testemunha e na frente do juiz, a testemunha, ou pior, o seu próprio cliente no depoimento pessoal, fala algo diante do juiz que não é aquilo que ele comentou com você no momento da contratação.
E aí o juiz olha para você com aquela cara assim, poxa vida, doutor, não acredito que você tá me fazendo ter que te desmascarar nesse momento. Quem já passou por isso sabe que é muito constrangedor. Então, quando nós recebemos alguém que essa pessoa nos narra os fatos, a gente precisa já começar a pedir a comprovação dos fatos por meio de provas. Então, documentos que a gente utiliza bastante, o depoimento testemunhal que vai ser ouvido lá na frente na audiência de instrução. Só que tem outro meio de prova que nós não costumamos utilizar com muita frequência e que ele traz uma força maior à declaração de uma pessoa, que é a ata notarial. O que consiste isso? A ata notarial é a sua testemunha ou uma pessoa-chave que presenciou o fato. Ela vai até um cartório e diante do tabelião, ela narra aquilo que ela presenciou. Por que a ata notarial ela tem um peso? Porque já existe um procedimento. Então, o fato de essa pessoa ela ir até o cartório, narrar na frente do tabelião um fato, atestar e declarar que é verdade, e o tabelião dizer que aquela pessoa falou aquilo, te garante já um documento mais robusto, que vai ser muito mais forte do que simplesmente a sua narrativa da petição inicial. Então, se você não tem muitas provas documentais, pense na possibilidade de fazer uma ata notarial. E aqui também tem outra coisa muito importante, que é a seguinte: se a testemunha, se a pessoa não quiser fazer a ata notarial, duvide, pode ser que ela não esteja te contando exatamente os fatos como eles aconteceram. E se ainda assim você tiver dúvidas, se aqueles fatos que te foram narrados, eles são verídicos, peça para o cliente assinar com você a petição inicial. Porque se lá na audiência de instrução e julgamento, no depoimento pessoal dele ou na oitiva de uma testemunha, ficar atestado que ele mentiu para você, quando o juiz olhar, né, com aquela cara de, poxa, doutor, não acredito, você pode virar e falar assim, pois é, excelência, foi por isso que eu pedi para que ele assinasse comigo a petição inicial. Bom, tem uma pergunta aqui do Décio. Pergunta de iniciante. Podemos dizer que temos que enfrentar o que o cliente acha que é o melhor definindo esse rito? Décio, isso é uma ótima pergunta. O advogado, ele faz um contrato de prestação de serviços advocatícios. Então, como eu penso, aqui não tem certo e errado, né? Se o cliente, ele te procurou e falou assim, Carla, eu quero fazer um inventário extrajudicial. Aí eu perguntei para ele se ele tinha recurso financeiro para pagar o imposto no início. Perguntei para ele se ele tinha pressa. E a minha análise técnica sugeriria que um arrolamento judicial para ele seria muito melhor. Eu vou expressar isso a ele. Agora, se ele virar para mim e falar, não, eu quero fazer o inventário extrajudicial, eu penso que nós, advogados, como prestadores de serviços, havendo possibilidades viáveis, né, de diversas maneiras de fazer a mesma coisa, é importante considerar também o que o cliente deseja. Senão, pode ficar com aquela impressão de que no fim do processo você entrega um resultado, mas não é o resultado do jeitinho que o cliente queria, do jeitinho que o cliente pensava. Então, ele não tem a impressão de que ele foi atendido pelos seus serviços. Então, eu penso que a gente pode considerar isso sim. O cliente, ele falou, não, eu quero fazer isso. Bom, você fala como advogado todas as implicações que aquela decisão tem, mas se ele firmar e falar, não, mas eu quero fazer dessa forma, bom, não sendo ilegal ou ilegítimo, eu não vejo nenhum problema. Até porque, Décio, e aqui também compartilhando um pouco da minha experiência, algumas vezes você não consegue explicar a decisão final do juiz, né? Até por isso que as tentativas de negociação prévias ao processo, elas podem ser muito eficazes. Porque a gente nunca sabe o que vai vir da cabeça de um juiz. Eu nunca me esqueço de um processo que eu tive há algum tempo dentro dessa parte trabalhista de empresa. E aí era a respeito do vale alimentação para uma gestante que estava de licença. E aí a convenção coletiva, ela era clara no sentido de que era devido o vale alimentação. A funcionária, ela pediu, então, né, numa reclamação trabalhista, o pagamento desse auxílio alimentação.
Quando o cliente me passou a carta de citação, eu comentei com ele a dificuldade que a gente teria naquele processo, porque existia uma convenção coletiva de trabalho falando sobre aquilo. Aí veio a sentença de primeiro grau e foi julgado procedente o pedido da trabalhadora, ou seja, realmente era devido ao auxílio alimentação. Só que meu cliente falou, não, eu quero recorrer porque eu não aceito essa decisão, eu acho um absurdo. E eu disse para ele, olha, tudo bem, mas a nossa chance de reverter essa decisão é muito pequena. E aqui a gente pode ter uma majoração da sucumbência, fiz todas aquelas ressalvas que nós temos que fazer como advogados. E o cliente virou para mim e falou assim, eu topo o risco. E aí, sabem o que aconteceu? Quando esse recurso foi julgado no TRT, a gente conseguiu a reversão da decisão de primeiro grau. E aí o meu cliente chegou em mim e falou assim, ainda bem, né, doutora Carla, que eu pedi pra gente recorrer, senão a gente tinha pago lá atrás. E ele estava certo, porque diante de uma circunstância, a gente não tem como garantir no direito que vai ser exatamente aquilo. Por mais que tenha um embasamento legal, por mais que tenha um entendimento jurisprudencial, nós temos a figura de uma pessoa, que é o magistrado, que vai julgar de acordo com seu livre convencimento. Então, quando a gente se posiciona muito com o cliente, que o procedimento é aquela é a única maneira que ele tem de resolver as coisas, a gente pode dar com os burros na água. Porque pode ser que a outra forma que o cliente gostaria que fosse feito, por mais que não fosse aquela mais apropriada, traria tantos resultados quanto a forma como a gente sugeriu. Bom dia, Paulo, Maria, Nadir, sejam bem-vindos. Estamos aqui falando sobre petição inicial. Bom, então vamos lá. Como escolher o melhor rito? Já que a gente está falando tanto disso. Além de ler a legislação, ver os posicionamentos jurisprudenciais, pergunte para alguém que tem experiência naquela área. Eu vejo que dentro da advocacia a gente tem uma certa dificuldade de se expor pedindo ajuda. Um pouco pelo ambiente competitivo, um pouco às vezes pelo nosso próprio orgulho de não querer informar, não querer dizer que a gente não sabe. Mas é tão mais rápido perguntar isso. Se nós conhecemos alguém que já trabalha naquela área, aquela pessoa ela vai ter uma experiência de vida e ela vai poder nos ajudar demais a definir qual seria a melhor estratégia para tratar daquela situação. Então, não se fie somente na leitura da legislação ou da jurisprudência. Tente encontrar alguém que possa te dar alguma dica, alguma resposta pela prática. Porque aí essa pessoa ela vai saber te falar o caminho das pedras. E isso poupa muito, muito, muito mesmo o trabalho. Vamos lá. Então, falamos do rito. Falamos das provas. Eu tô olhando aqui embaixo que eu tô olhando a minha colinha, tá, pessoal? Pra não esquecer nada. Que toda live, a hora que termina, eu falo, poxa, tinha que ter falado tal coisa e esqueci. Aí agora eu tô anotando tudo direitinho. Aí você vai escrever os fatos da sua petição inicial. Por que a petição inicial ela é tão importante? Porque ela é o momento que você tem de provar, assim, é o momento, a petição escrita e todos os documentos, né, que são juntados a ela, é o momento que você tem para provar aquilo que você alega. Depois que vem a contestação e você vai fazer a réplica, você só vai poder trazer novos elementos se esses novos elementos estiverem relacionados com a contestação. Se você não trata na petição inicial de um ponto específico e aí você tenta tratar na réplica, o juiz pode considerar que você precluiu do seu direito, porque você perdeu o momento apropriado de falar sobre aquilo. Então, quando a gente vai escrever os fatos na petição inicial, os fatos eles precisam estar muito bem colocados, de uma forma sucinta, para que a petição não tenha 500 páginas, 10 páginas para uma petição inicial é muito bom. E esses fatos também estejam encadeados de uma maneira não só lógica, mas de uma maneira que você possa pegar os documentos que você está anexando à petição inicial e possa ir comprovando uma coisa com a outra. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, até para vocês fazerem essa experiência que ela é surpreendente. Quando vocês tiverem terminado de escrever a descrição dos fatos numa inicial, passem essa descrição dos fatos para uma pessoa que não é da área do direito ler. A resposta que a gente tem costuma ser surpreendente. Nós não percebemos o quanto nós somos prolixos, o quanto nós somos confusos na hora de escrever.
E quando o juiz ou o servidor pega a nossa petição para analisar, ele muitas vezes vai ver exatamente essa confusão, essa encheção de linguiça. E quando você pede para alguém que não é da área do direito ler a descrição dos fatos, você vai ter um ótimo feedback sobre como você está escrevendo. E eu já tive uma experiência dessa que foi muito engraçada, que eu fiz uma petição inicial, eu falei, gente, tô fazendo essa petição para qualquer pessoa, para qualquer leigo ler e entender. Então eu fiz, reescrevi, reli, reescrevi mais um pouco, terminei a petição e entreguei para o meu esposo, que não é da área do direito, e falei, você pode dar uma olhadinha e me diz se você está entendendo? Aí ele terminou de ler as 2 páginas lá da descrição dos fatos e falou, não estou entendendo nada que você está querendo dizer. Então, imagine isso chegando para o juiz, para o magistrado. A gente precisa ajudar um pouco o trabalho dele. Então, esse momento da escrita, ele é importante. E aqui eu sugiro, inclusive, um aperfeiçoamento dia a dia, cotidiano, com cursos de português, tá, gente? Não é porque nós fizemos aí a escola, a universidade, que significa que nós temos um bom domínio da língua. A gente precisa aperfeiçoar muito mais a respeito da utilização correta da nossa língua falada aqui. Definição do rito, recapitulando. Definição do rito, provas, fatos de maneira concisa, aí vimos para a hora do direito. Quando a gente está na faculdade, a gente aprende assim, né? Nas matérias de Código de Processo Civil, principalmente processo civil, que a gente tem que começar com a Constituição. Aí você vai na Constituição e encontra o artigo que tem a ver com o seu pedido. Aí da Constituição você passa para a Lei de Introdução ao Código Civil. Aí você passa para o Código Civil, depois você passa para o CPC, aí depois você passa para a legislação específica, para as portarias, para os regulamentos, e aí a sua petição inicial sobre uma colisão de trânsito vai ter 500 páginas, porque até que você faz essa gradação desde a Constituição até o regulamento do Detran do seu estado, quanta coisa você vai colocar? Então, isso não é prático, não é necessário. Mas o que é importante você indicar na sua petição inicial? Os artigos que vão embasar o seu pedido e a jurisprudência, mas os artigos que estejam diretamente ligados àquele seu pedido. E por que isso é importante? Porque lá na frente, quando você tiver que fazer um recurso a um tribunal superior, você tem que ter pré-questionado a matéria. Então, se desde a sua petição inicial, depois na sua réplica, nos seus embargos, na sua apelação e assim sucessivamente, você vai sempre trazendo o artigo, a tese jurídica, a jurisprudência que você está querendo discutir, o magistrado, o desembargador, o ministro, ele vai se ver compelido a falar sobre aqueles assuntos. E aí você tem uma chance maior de garantir no futuro o pré-questionamento da matéria. Agora isso, pessoal, sucinto, hein? De acordo com o Código Civil, artigo tal, de acordo com a lei número tal, artigo tal, o direito do autor pode ser comprovado aqui, 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 pronto. Lembrem-se, uma petição inicial, 10 páginas, não mais do que isso. Bom dia, Célia, bom dia, Carla, bem-vindas. Estamos aqui falando sobre a petição inicial, fiquem à vontade para participar e para fazer comentários. Ok até aqui? Então, recapitulando mais uma vez, a ideia da recapitulação é que vocês possam decorar isso, né? E aí vai ficar mais fácil para escrever. Escolha do rito, provas, descrição dos fatos sucinta, direito com a indicação dos artigos necessários. Aí a gente chega, então, na conclusão, que é o pedido. Eu falei disso um pouco na semana passada, que a gente também estava falando sobre petições de maneira geral, né, mas não uma petição inicial. A gente precisa saber o que a gente está pedindo. Algumas vezes a nossa petição ela encerra com um pedido que não é possível, né? Então nós precisamos fazer essa reflexão. Eu posso, por exemplo, fazer um pedido para que seja feita, seja homologada a partilha de um arrolamento judicial. Agora, eu não posso fazer um pedido para que o imóvel seja dividido. Entendem o que eu quero dizer? Eu posso fazer um pedido para que seja deferida a guarda unilateral para um dos genitores. Mas eu não posso fazer o pedido para que o outro pai nunca veja mais o filho.
Eu sei que isso parece meio bobo, mas às vezes quando a gente chega no final e a gente faz o pedido errado, a gente dificulta a tarefa do magistrado, porque ele não vai poder julgar procedente a nossa ação, simplesmente pela problemática, pela confusão na hora do pedido. Então, é importante que, a partir do rito escolhido, nós consigamos identificar exatamente qual é o pedido. O que a gente quer com aquilo? É uma ação declaratória? É uma ação que vai constituir um direito? É uma ação de anulação? É uma ação de ilegalidade? Né? É uma ação que você vai decotar uma parte do contrato? Vai ser uma revisão? O verbo, ele é muito, muito, muito importante de ser bem utilizado. E outra ideia que eu também sempre faço, que acho que isso ajuda demais, é também fazer alguns pedidos sucessivos. Ou seja, dar a chance para o magistrado de que, se ele não considera que aquele nosso pedido é viável, ele possa julgar procedente em outro aspecto. Né? Então, uma ação de reparação civil. Aí você pede o valor. Não, então que seja o requerido condenado ao pagamento de danos morais no valor de 50 mil reais. Ou que seja condenado o requerido ao pagamento de valor a ser arbitrado por Vossa Excelência. Ou seja, você não simplesmente limita. Porque quando você fala assim, eu quero que seja condenado a 50 mil reais por danos morais, você falou para o juiz o que você quer. E aí ele vai julgar procedente ou improcedente. Aí você fala, não, Carla, mas ele pode julgar parcialmente procedente também. Sim, pode. Mas quando você alterna com outro pedido de que seja condenado a critério, né, do bom senso do magistrado, você cria a possibilidade de que na sentença venha escrito que foi julgado procedente o pedido. E por que isso é importante? Por conta dos honorários sucumbenciais e das custas processuais. Que é outro pedido que a gente não pode se esquecer de colocar. Infelizmente, isso já me aconteceu, porque com 15 anos advogando já aconteceu quase tudo com a gente, né? E é muito difícil, porque eu ganhei a ação, mas eu não tinha feito o pedido na exordial para condenação de honorários de sucumbência e custas processuais. Tive que, depois que encerrar todo o processo, começar um processo sobre cobrança de honorários advocatícios. Eu sei que isso já está previsto no CPC, eu sei que não há nenhum impedimento que depois a gente cobre os honorários, mas é outro processo, entendem? É outro tempo gasto, são custas gastas que você poderia ter resolvido tudo junto. Se no momento da petição inicial, lá nos pedidos, você também tivesse incluído essa questão dos honorários de sucumbência e as custas processuais. Bom, resumindo tudo, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Escolha do rito, levantamento das provas, para que essas provas elas sejam robustas, a narrativa dos fatos de maneira clara e concisa, a indicação dos artigos ou da tese jurisprudencial que embasa o seu pedido na parte do direito, pedidos precisos, com a possibilidade de pedidos alternativos e também com um pedido de condenação em honorários sucumbenciais e custas, protocolou a petição inicial, pronto. Nunca mais dá notícia nem para o cliente e nem vê o processo. Não, pessoal, esse é só o primeiro passo. Dependendo da complexidade do caso, protocolada a petição inicial, é o momento de você fazer os memoriais em uma página, um resumo básico dos fatos do processo e, no máximo, a indicação da tese jurídica que você está querendo, se ela for inovadora, e marca com o juiz, para quem foi distribuído o seu processo, um momento para que você possa despachar com ele. Acima de tudo, o que faz com que os processos movimentem, o que faz com que nós tenhamos decisões judiciais, é a nossa postura ativa diante do dia a dia daquela ação.
Não cometa o erro de protocolar e tchau. Nunca mais nem vê o processo, nem fala com o cliente e simplesmente atua de acordo com as publicações oficiais. Tenha uma postura mais ativa. Isso amplia muito a sua possibilidade de êxito. Bom, peixes, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se alguém tem alguma pergunta, senão a gente já vai encerrando por aqui. Lembrando que quarta que vem, novamente, nós temos live às 8 da manhã. A gente tem o grupo do Telegram, então se vocês quiserem saber um pouco mais, fica no link da bio. E aí, fiquem à vontade e nos vemos semana que vem.